Fala galera, vamos conversar então mais um pouco sobre a geometria analítica. A gente vai falar sobre as posições de retas relativas e sempre considerando duas retas aqui nesse exemplo. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que se a gente vai considerar posições relativas, a primeira coisa que a gente faz é determinar quem que é a reta R e quem que é a reta S que eu vou utilizar em questão. Bom, minha reta R, moçada, eu vou considerar que ela é assim, ó, y é igual a um mr vezes x mais NR, ok? Então, tudo relacionado à minha reta R, eu estou utilizando isso daqui, ó. Y é igual a MR vezes X mais NR, ok? E tudo que eu estiver falando da reta S, eu vou estar considerando Y é igual a MS vezes X mais NS, ok? Então, coeficiente angular, coeficiente linear, aí demonstrados para vocês que eu vou utilizar para responder essas questões. A primeira de todas que a gente vai falar é sobre esse caso número A, letra A, né? Então, esse caso A aí em questão que eu já estou vendo, R e S. Quando estão acontecendo esse tipo de coisa, eu chamo de retas concorrentes. E essas retas concorrentes, elas têm muito em comum. Qual que é a principal característica? Esse ponto comum a elas. E quando isso acontece, moçada, a certeza absoluta que eu tenho é a seguinte: o coeficiente angular da reta R, ele é diferente do coeficiente angular da reta S, ok? Então, esses coeficientes de ângulo, eles são diferentes. É notável você perceber isso, né? O grau de inclinação dessa reta R, ele é diferente do grau de inclinação dessa reta S. Fato que não vai acontecer no meu caso B. Então, deixa eu só destacar aqui para você já ir anotando aí, quando as retas são concorrentes, seus coeficientes angulares eles são diferentes. Quando as retas elas são perpendiculares, que não deixa de ser concorrentes, ok? Então, aqui a gente costuma falar retas perpendiculares, né? Perpendicularidade, o que vai acontecer aqui, moçada? É muito interessante esse caso. Porque o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, ele tem que ser igual a menos 1. Então, deixa anotadinho aí, muito importante esse caso das retas perpendiculares, ok? A prova matemática disso eu acho que não interessa por enquanto, né? Se você quiser dar uma pesquisada aí, que vai ser de grande valia para quem gosta de exatas, né? E principalmente quem está nas segundas fases aí de exatas, está pensando já na segunda fase de exatas, é interessante você ver essa demonstração. É bem simples, mas a multiplicação, ou seja, o produto de μr vezes μs dá menos 1. A gente costuma dizer que na prática é só você inverter, né, o valor de um dos coeficientes angulares e multiplicar por menos 1. Então vamos dar um exemplo clássico. Você descobriu meio, né? O μr vale meio. Você quer descobrir o da reta S, você só inverte, né? Então meio dá 2 sobre 1, né? E multiplica por menos 1, menos 2. Se um vale meio, o outro vai valer menos 2, ok? É de se esperar isso, porque uma reta ela é crescente, μ positivo, e como a outra ela é decrescente, o μ vai ser negativo. Então, por esse tipo de coisa, a gente vai ter sempre esse μr vezes μs igual a menos 1. Esse meu terceiro caso, o caso C, ele também é muito legal. Por quê? Porque ele exemplifica o caso clássico de retas paralelas distintas, que a gente costuma dizer, paralelas distintas. O que são as retas paralelas distintas, galera? Elas sempre terão o mesmo coeficiente de ângulo, né? O coeficiente angular, o μr ele é igual ao ms, mas o nr ele tem que ser diferente do ns, ou seja, os coeficientes lineares delas são diferentes. Aonde cada uma corta o eixo y vai ser diferente, né? Então, deixa anotado aí o caso da letra C das retas paralelas distintas. Bem interessante isso daqui. Fato que vai acontecer também na letra D. Só que na letra D é o que a gente chama de retas paralelas, só que no caso elas são coincidentes. Então, a gente costuma dizer que são retas coincidentes, ou seja, paralelas coincidentes. Quando isso daqui acontece, o μr ele é igual ao ms. Ué, mas não é igual ao de cima? Não, porque daí o que vai acontecer é que o meu nr ele vai ser igual ao ns, então é tudo igual. Tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear, eles são iguais. Isso caracteriza as retas coincidentes. É um caso de retas paralelas, tá? Mas a gente costuma dizer coincidentes, beleza? Bom,
Então, feito isso, vamos para um exercício muito legal, um exercício bem fácil aí, que não tem crise nenhuma. Ele assusta, né, que você vai ver um monte de reta aí, mas não tem erro nenhum. Ele fala assim, ó, na figura abaixo temos 4 retas. A R é paralela a S, essa informação já é importantíssima, e a T ela é paralela a U. Bom, já logo de cara a gente já tem uma informação muito importante aí, cujas equações são R, S, T e U, ok? Bom, se ele está te falando que a R, que está aqui, né, é paralela a S, eu vou até mudar a cor delas aqui, ó. A R, observa aí, a S, observa ela aí, e aqui eu vou colocar, vamos colocar um amarelo, para U e para T, né? Então elas são paralelas, a R com a S, a T com a U. Feito isso, galera, ele te dá as equações de cada uma delas aqui. Vamos já tirar algumas conclusões? Então, se a R é paralela a S, o que a gente sabe? Que os coeficientes angulares, então o M1, né, o M1, ele tem que ser igual ao M2. Isso porque a gente sabe que a R é paralela a S, ok? Então, esse M1 tem que ser igual ao M2. E o N1 tem que ser diferente do N2, certo? Bom, como as duas, tanto a R quanto a S, elas são retas crescentes, elas são positivas, então elas são maiores que zero, ok? São positivos, aqui o valor sempre vai dar positivo, do M1 e do M2, porque são retas crescentes, ok? Bom, outra conclusão, a T, ela é paralela ao U, certo? Bom, a reta T está aqui, ó, M3, com certeza ele é igual ao M4, beleza? Só que como a T e a U elas são decrescentes, né, elas são menores que zero, então elas são negativos esses coeficientes angulares. Outro detalhe, se a gente sabe que a T ela é paralela a U, então vamos anotar, né? T paralela a U, o N3 ele tem que ser diferente do N4, os coeficientes lineares, ó, tanto esse cara quanto esse cara, eles são diferentes, não podem ser iguais. Mas aí vem um fato curioso, porque tanto a reta R, ó, observa esse ponto, com a reta T, tá vendo aí, ó, a R e a T, elas são concorrentes, né? Elas têm um ponto em comum. Então, por elas terem esse ponto em comum, a gente já tira muita conclusão. Esse ponto em comum aqui delas, moçada, com certeza absoluta, é o coeficiente linear, onde corta o eixo Y. Então, eles são iguais. Vai lá na reta R, vai lá na reta T e você vai concluir o seguinte, ó, o N1 ele é igual ao N3. Então isso daqui a gente conclui mais uma informação importante aí, ó, o N1 é igual ao N3. Assim como, né, a reta S e a reta U, elas também têm um ponto em comum, são concorrentes. E aí, por elas serem concorrentes aí nesse caso, né, a gente pode escrever o quê? Que o S é o N2, ele vai ser igual ao N4, que é o da U. Então, deixa anotadinho aí bonitinho. Com isso, vamos ver aqui as afirmações. Ó, o M1 é igual ao M2, legal. E o N1 ele é menor do que zero. Vamos ver uma coisa, né? A gente sabe que esse ponto aqui, ele é positivo, né? Então, ele é maior do que zero. Portanto, tanto o N1, aí no caso, como o N3, eles são positivos, né? São maiores que zero. Esse ponto aqui está acima do eixo, ele é positivo. Agora, esse ponto aqui embaixo, ele é negativo, né, moçada? Ou seja, ele é menor do que zero. Portanto, o N4 e o N2, eles são menores que zero. Então, essa afirmação, a letra A, ela está errada, né? Porque o N1 igual ao M2, isso é fato, mas o N1 menor que zero, não, ele é positivo. Então, está errado, está falando que é negativo. Já arrisca isso daqui. Letra B, ele fala assim, ó, o M1 é igual ao M2, tá certo, e o N2 ele é negativo. Pronto, já calculamos e já descobrimos isso daí bonitinho. Ok, galera? Já matou o exercício aí, nem preciso continuar, eu já sei que as outras informações serão falsas aí. Certo? Bom, galera, vamos para a nossa segunda questão então. Ó, nossa segunda questão, ele pega e fala assim, sabe-se que a reta S de equação, então vamos anotar aqui, ó, a S tem a equação AX mais BY igual a zero. É paralela, a equação de reta 4x, então a reta R, né? Reta R de equação 4x menos 8y mais 6 igual a zero. Então, quanto que dá o A dividido pelo B? Galera, bem fácil, bem tranquilo. Para fazer a primeira coisa que a gente tem que proceder aqui
é fazer a equação reduzida. Aqui elas estão na equação geral, né? Tá todo mundo do mesmo lado. Então vamos deixar na equação reduzida. Vou isolar o y, ó. Y ele vai ser igual, passa para lá, né? Vai ficar, by, né? Então vai ser menos ax, ok? Bom, então vou isolar de novo. Vai ficar que o y ele vai ser igual, saiu meio torto aqui, né? Ó, deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu descer ele um pouco para cá, né? Então vamos ter assim, ó, galera, o y ele vai ser igual, vou pegar o b, vou passar ele dividindo, né? Então o meu y ele vai ser igual a menos ax dividido por b. Deixa anotado assim. Por quê? Porque eu sei que este carinha aqui é o coeficiente angular da reta S, ok? Bom, aqui embaixo mesma coisa. Então nós vamos ter assim, ó, isola o y, né? Eu já vou passar o y para a direita, acho que fica mais fácil aqui nesse caso. Vai ficar assim, ó, 8y é igual a 4x mais 6. Bom, vou pegar o 8, vou passar dividindo, então o y vai valer 4x mais 6 dividido por 8, né? Dividido por 8, ele vai dividir ambos os carinhas aí. E eu vou simplificar. 4 com 8, isso daqui vai dar, dividido por 4, né? Vai dar 1 sobre 2. Logo, esse meu y aí no caso, deixa eu até dar uma subidinha aqui, né? Esse meu y aí no caso, ele vai valer 1 sobre 2. Olha lá, ó. Aqui eu não preciso me importar, mas se eu quiser simplificar eu também posso, né? Vai ficar 2 quartos, 3 quartos, né, Vinícius? Olha, falando besteira aqui ao vivo. Então, ó, 3 quartos, aí bonitinho, né? Simplificando por 2, acho que é 3 quartos. Legal, mas isso não me interessa, né? O linear aqui não me interessa. Só me interessa esse cara. Então, eu tenho certeza absoluta que, se ele falou para você que a reta S tem o mesmo coeficiente angular da reta R, qual que é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é justamente essa que você já deve estar imaginando. O menos AB, ele tem que ser igual a 1 sobre 2. Lembra que as retas paralelas têm os coeficientes angulares, né? Não os lineares. Então, os angulares, eles são iguais. Como ele quer saber A sobre B, e tem esse menos aqui me atrapalhando, né? Esse menos está me incomodando, eu vou multiplicar por menos 1. Vai ficar A sobre B é igual a menos 1 sobre 2. Essa daqui é a resposta. O A sobre B vale menos 1 sobre 2, letra D. Muito fácil, né? Muito fácil. É só igualar os coeficientes angulares, lembrar da equação reduzida, a gente mata a questão aí facilmente. E a terceira e última questão é um pouco mais complicada, né? Mas nada demais aí pra gente. Ele vai falar assim, ó, no plano cartesiano, os pontos A, menos 1 e 4, e o B, 3 e 6 são simétricos. Olha, essa palavra é bem interessante. Em relação à reta R, o coeficiente angular da reta R vale. Interessante, ó. Imagina o ponto A, que tem coordenadas, né? De colocar o ponto A, menos 1 e 4. Imagina um ponto B, que ele tem coordenadas, ponto B, 3 e 6, certo? Se eles são simétricos em relação a uma reta, deixa eu pegar uma reta aqui para a gente colocar, né? Vou colocar aqui bonitinho, o programa deixa lá 90 graus. Eles têm simetria, certo? Simetria é um espelho, galera, sempre isso. Imagina que aqui no meio você tem um espelho, né? Então, deixa eu colocar mais ou menos aqui no meio. Vou colocar esse espelho como representante a reta R, certo? Bom, galera, essa daqui é a minha reta R. E o espelho, ele sempre acusa a mesma distância. Então, essa distância do ponto A até o ponto B, galera, ela tem que ser igual. E quando a gente fala isso daí, né, essa reta, eu vou até pegar aqui minha régua, né? Ficou aparecendo régua ali, agora eu vou pegar ela porque eu vou precisar. Então, eu vou colocar 0 graus aqui para te mostrar o seguinte. Essa distância do ponto A até o B vai representar uma reta, né? Olha, ficou bem torto, né? Então, isso daqui representa uma reta, certo? Não tenha dúvida. Logo, a única coisa que ele quer saber é justamente isso, né? Qual que é essa minha... Opa, ficou meio fino, não tem problema, né? Pronto, agora aqui tá bom. Né? Então, ele quer saber justamente isso. E não se esqueça que se está falando de simetria, sempre é 90 graus. Todo espelho que você vai fazer, por ser a mesma distância, ele sempre é 90 graus. Então, com isso fica muito fácil. Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou tendo aqui no meu plano cartesiano é um caso de perpendicularidade. Então, eu sei que o M da reta AB, ele tem que ser
produto, né, com o da reta R tem que dar menos 1. Isso sempre, tá, galera? Sempre tem que me acontecer isso. Então, essa reta AB, né, definida por A e por B, tem que ser perpendicular à reta R, pelo caso da simetria. Para calcular isso daqui é o famoso ΔY, né, entre AB, pelo ΔX entre AB, vezes o MR é igual a menos 1. Bom, vou calcular esse carinha aqui, então, eu gosto muito de fazer o A, né, menos o B, então a gente vai ter assim, ó, deixa eu fechar aqui, fica YA menos YB dividido pelo XA menos o XB, fecha aí bonitinho, vezes MR menos 1. Então, aqui seria o XA, aqui seria o YA, aqui seria o XB, aqui seria o YB. O YA vale 4, então marca aí, ó, cadê? 4, menos o YB vale 6, o XA vale menos 1, então desce mais um pouco, pera lá, ó, vale menos 1, e o XB, galera, vale 3, então vai ficar menos 3 aí bonitinho, fecha aqui, vezes o MR é igual a menos 1. 4 menos 6, isso dá menos 2, né? Então teremos menos 2 dividido por menos 4, vezes o MR é igual a menos 1. Menos com menos vai dar positivo, 1 com 4 a gente pode simplificar, então isso daqui vai dar 1 sobre 2 vezes o MR é igual a menos 1. E aí vai acabar a questão, porque esse 2 que está aqui numa multiplicação, ele passa lá multiplicando, né? Sempre assim. Portanto, a conclusão que eu obtenho é que o MR ele vai valer justamente menos 2. Esse é o coeficiente angular da minha reta R. Vai lá e marca a resposta letra B, ok? Então, galera, esse daqui é um resumo muito bom, né? São exercícios muito interessantes aí para vocês. Quem quiser fazer depois, fiquem à vontade. Eu super recomendo, que vai ser muito construtivo aí para vocês. Grande abraço e até os próximos.